Ricardo nunca imaginou que a cantora contratada para animar seu casamento arranjado seria a única pessoa capaz de fazê-lo questionar tudo o que acreditava sobre amor e felicidade. O Gran Palácio dos Bandeirantes, um dos espaços de eventos mais exclusivos de São Paulo, estava decorado com um luxo que beirava a ostentação naquela noite de sábado de outubro de 2024. 500 convidados da elite empresarial brasileira aguardavam a cerimônia que uniria duas das famílias mais poderosas do país, os Montenegro, donos de um império têxtil com fábricas espalhadas por 3 estados, e os Carvalho Silva, proprietários da maior cadeia de shoppings do Centro-Oeste. Ricardo Almeida Montenegro ajustou pela 10ª vez a gravata borboleta do smoking que custará mais que um carro popular, mas nenhum ajuste conseguia aliviar a sensação de sufocamento que o dominava há meses. Aos 32 anos, formado em administração pela Wharton, pós-graduado em Londres, fluente em 4 idiomas, ele possuía todas as credenciais que o mundo corporativo exigia de um herdeiro, mas seu coração permanecia vazio como os sorrisos que ensaiava para as câmeras dos fotógrafos sociais. O casamento com Patrícia Carvalho Silva havia sido articulado pelos patriarcas das duas famílias como uma fusão empresarial disfarçada de romance. Ela era bonita, educada, possuía MBA por uma universidade americana e todas as qualificações necessárias para ser a esposa perfeita de um magnata em formação. Mas entre eles havia apenas cordialidade profissional. Conversavam sobre mercado imobiliário com a mesma paixão que outros casais discutiam planos para o futuro. Ricardo observava os preparativos finais do salão através da janela de seu camarote, quando sua atenção foi capturada por uma mulher que testava equipamentos de som no palco central. Ela não vestia um dos vestidos de grife que caracterizavam as convidadas, usava um vestido preto simples mas elegante, que realçava sua beleza natural sem ostentação. Seus cabelos castanho escuros caíam em ondas suaves pelos ombros, e havia algo em sua postura que irradiava uma confiança genuína, muito diferente da segurança artificial que ele estava acostumado a ver nos círculos sociais da elite paulistana. Quando ela se aproximou do microfone e fez um teste de som, sua voz preencheu o salão com uma qualidade que fez Ricardo parar imediatamente o que estava fazendo. Não era apenas tecnicamente perfeita, havia algo na textura daquela voz que tocava uma parte de sua alma que julgava há muito tempo adormecida. Era uma voz que carregava emoção verdadeira, experiências reais, uma profundidade que contrastava brutalmente com a superficialidade que o cercava. Naquele momento, Ricardo compreendeu algo que o aterrorizou. Estava prestes a se casar com uma mulher que não amava, cercado por pessoas que se importavam mais com fusões empresariais que com sua felicidade, enquanto uma completa desconhecida acabará de despertar nele sentimentos que nem sabia que ainda era capaz de experimentar. A ironia era cruel demais para ser coincidência. A mulher cuja voz tocará sua alma havia sido contratada para cantar em sua própria farsa matrimonial. Se essa história está te tocando, curta nosso vídeo. Ricardo crescerá na mansão de 4.000 metros quadrados no Jardim Europa, cercado por todo o conforto que bilhões de reais podiam proporcionar, mas privado da liberdade de escolher o próprio destino. Seu avô, Antônio Montenegro, havia construído o Império Têxtil a partir de uma pequena confecção nos anos 1950, transformando-o em uma das maiores empresas do setor no Brasil. Seu pai, Eduardo Montenegro, expandir os negócios para o mercado internacional, estabelecendo fábricas no México e parcerias comerciais com redes europeias. Desde criança, Ricardo sabia que não era apenas um filho, era o futuro herdeiro de um legado que empregava 15.000 pessoas e movimentava bilhões na economia nacional. Estudou nos melhores colégios particulares de São Paulo, onde convivia apenas com outros filhos da elite empresarial, formando um círculo social hermético que o protegia da realidade da maioria dos brasileiros, mas também o isolava de experiências genuínas. Durante a adolescência, Ricardo desenvolvera uma paixão secreta pela música,
Tocava piano e violão escondido, compunha melodias que nunca mostrava a ninguém, sonhava secretamente em estudar produção musical. Mas quando mencionou esses interesses ao pai, Eduardo foi categórico: música é hobby de rico, não profissão de herdeiro. Você tem responsabilidades maiores que fantasias artísticas. A pressão familiar se intensificou quando Ricardo completou 25 anos. Eduardo começou a apresentar-lhe candidatas adequadas, filhas de empresários, herdeiras de famílias tradicionais, mulheres que possuíam os requisitos necessários para se tornarem esposas de magnatas. Eram todas bonitas, educadas, socialmente adequadas, mas Ricardo sentia-se como um ator auditando atrizes para representar um papel que nenhum dos dois havia escolhido. O relacionamento com Patrícia começou 2 anos antes, orquestrado pelos pais como uma apresentação casual em um evento beneficente. Ela era inteligente, ambiciosa, possuía todas as qualidades que uma futura primeira-dama corporativa deveria ter. Conversavam fluentemente sobre negócios, viajavam juntos para eventos empresariais, apareciam sorridentes nas páginas sociais das revistas. Era uma parceria perfeita no papel, mas emocionalmente árida como uma planilha de Excel. O pedido de casamento aconteceu durante um jantar romântico no restaurante mais caro de São Paulo, com fotógrafos discretamente posicionados para capturar o momento para a imprensa social. Ricardo sabia que Patrícia esperava a proposta. Haviam discutido o casamento como se fosse uma fusão empresarial, analisando prós e contras, cronogramas, benefícios fiscais. Quando ela disse sim, ambos sorriram para as câmeras, mas Ricardo sentiu-se como se estivesse assinando um contrato de trabalho em vez de celebrando o amor. Nos meses de preparação do casamento, Ricardo se sentia cada vez mais desconectado de sua própria vida. Participava das reuniões com wedding planners, degustava cardápios, aprovava decorações, sempre com aquele sorriso educado que aprenderá a usar em eventos corporativos. Por dentro, questionava-se se seria possível viver 50 anos fingindo sentimentos que não possuía. A única válvula de escape era o piano de cauda esteiva e que mantinha em seu apartamento particular, um espaço que nem Patrícia frequentava, pois considerava perda de tempo ficar ouvindo música quando poderiam estar discutindo estratégias de negócios. Ali, sozinho nas madrugadas insones, Ricardo tocava composições que expressavam toda a melancolia que precisava esconder durante o dia. Agora, na noite de seu casamento, ouvindo aquela voz desconhecida preenchendo o salão com uma emoção que ele julgara perdida para sempre, Ricardo finalmente compreendia o que significava sentir algo verdadeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. A cerimônia estava marcada para começar em 1 hora quando Ricardo decidiu descer pessoalmente ao salão principal para verificar os últimos preparativos. Oficialmente, queria garantir que tudo estivesse perfeito para os convidados, mas a verdade era que precisava ouvir novamente aquela voz que havia tocado algo profundo em sua alma durante o teste de som. Ela estava no palco, ajustando o microfone com a ajuda de um técnico, quando Ricardo se aproximou. Vestia aquele vestido preto simples que realçava sua elegância natural sem ostentação, e quando ergueu os olhos para cumprimentá-lo, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos, nervosismo genuíno diante de uma mulher. Boa noite, ela disse com um sorriso profissional mais caloroso. Você deve ser o noivo. Sou Sofia Mendes, a cantora contratada para sua festa. Meus parabéns pelo casamento. A forma como ela pronunciou parabéns pelo casamento, com sinceridade genuína, sem a artificialidade que caracterizava a maioria dos cumprimentos que receberá nos últimos meses, fez Ricardo hesitar por alguns segundos antes de responder. Obrigado, Sofia. Ouvi você testando o som há pouco e sua voz é extraordinária. Há quanto tempo você trabalha com música? Era uma pergunta simples,
mas a resposta de Sofia revelou uma paixão pela arte que contrastava dramaticamente com a frieza empresarial que dominava a vida de Ricardo. Ela contou sobre como começara cantando em bares pequenos, sobre as noites em que voltava para casa de madrugada carregando equipamentos, sobre como cada apresentação era uma oportunidade de tocar o coração de pessoas desconhecidas através da música. Para mim, ela disse, os olhos brilhando com uma intensidade que hipnotizou Ricardo, música não é apenas entretenimento. É uma forma de conexão humana. Quando canto, sinto que estou dividindo um pedaço da minha alma com quem está ouvindo. Ricardo ficou fascinado não apenas pela filosofia de Sofia sobre música, mas pela forma como ela falava, com uma paixão genuína que ele raramente encontrava em seu mundo de fusões empresariais e estratégias de mercado. Havia algo revigorante em conversar com alguém que fazia o que amava por amor, não por obrigação familiar. A conversa foi interrompida quando Patrícia apareceu no salão, deslumbrante em seu vestido de noiva que custará 50 mil reais. Ela se aproximou com aquele sorriso estudado que usava em eventos sociais, mas Ricardo percebeu um lampejo de curiosidade, e talvez ciúme, quando viu o marido conversando animadamente com a cantora. Ricardo, querido, Patrícia disse, entrelaçando o braço no dele com uma possessividade que nunca havia demonstrado antes, não deveria estar aqui embaixo. Os convidados já começaram a chegar. Sofia imediatamente voltou à postura profissional, cumprimentou Patrícia educadamente e se afastou para continuar os preparativos. Mas antes de sair, ela olhou nos olhos de Ricardo e disse, espero que gostem da seleção musical que preparei. Escolhi canções que falam sobre amor verdadeiro. O que aconteceu a seguir foi sutil, mas devastador para o equilíbrio emocional de Ricardo. Durante os 30 minutos que antecederam a cerimônia, ele não conseguiu parar de pensar na forma como Sofia havia dito amor verdadeiro, não como um conceito abstrato, mas como algo real, tangível, que ela conhecia intimamente. Enquanto recebia cumprimentos de empresários e políticos, enquanto posava para fotos com Patrícia, enquanto participava dos rituais sociais que precediam a cerimônia, Ricardo sentia-se cada vez mais desconectado da própria vida. Era como se a conversa com Sofia houvesse despertado nele uma consciência dolorosa sobre o que estava prestes a fazer, casar-se com uma mulher que não amava, diante de pessoas que se importavam mais com a fusão empresarial que com sua felicidade. Quando finalmente chegou o momento de seguir para o altar, Ricardo carregava no peito uma certeza aterrorizante. Havia encontrado alguém que representava tudo o que sua vida não tinha: paixão, autenticidade, propósito verdadeiro. Justamente no momento em que estava prestes a se comprometer com uma existência de fingimento perpétuo. O som do órgão começou a tocar a marcha nupcial, e Ricardo caminhou em direção ao altar sabendo que os próximos minutos definiriam se ele teria coragem de escolher a felicidade ou se continuaria sendo prisioneiro das expectativas familiares. A cerimônia transcorreu com a precisão mecânica de uma operação empresarial bem planejada. Ricardo pronunciou os votos que havia ensaiado, trocou alianças de platina que custaram mais que uma casa, beijou Patrícia diante das câmeras dos fotógrafos sociais. 500 convidados aplaudiram, champanhe francês foi servido, e tudo seguiu o roteiro milimetricamente elaborado pelos wedding planners mais caros de São Paulo. Mas por dentro, Ricardo sentia-se como um ator representando o papel mais importante e falso de sua vida. Durante todo o ritual, seus olhos procuravam discretamente por Sofia no palco, esperando o momento em que ela começaria a cantar e traria para aquele ambiente artificial um pouco da autenticidade que tanto o fascinara. A primeira música que Sofia cantou foi Et Celeste, um clássico do jazz que falava sobre encontrar finalmente o amor verdadeiro. Sua voz preencheu o salão com uma emoção tão palpável que alguns convidados pararam de conversar para ouvi-la. Ricardo,
sentado à mesa principal ao lado de Patrícia, sentiu cada nota como uma punhalada em seu coração. A letra falava sobre tudo o que ele não sentia pela esposa, mas que acabará de descobrir ser possível sentir por outra pessoa. Patrícia, sempre atenta a detalhes sociais, notou como o marido estava completamente absorvido pela performance da cantora. Durante o discurso do pai dela, ela sussurrou no ouvido de Ricardo: "Você conhece a cantora? Parece muito, atenta à nossa mesa." A observação de Patrícia tinha fundamento. Sofia, profissional experiente, sabia como distribuir a atenção pela plateia durante suas apresentações, mas havia algo na forma como seus olhos retornavam constantemente à mesa principal, especificamente para Ricardo, que não passou despercebido pela noiva recém-casada. A situação se complicou ainda mais quando chegou o momento das músicas lentas, tradicionalmente reservadas para a dança dos noivos. Sofia começou a cantar "The Way You Look Tonight", uma balada romântica que deveria celebrar o amor do casal, mas que soava como uma confissão pessoal dirigida diretamente a Ricardo. Quando ele e Patrícia dançaram no centro do salão, sob os olhares de 500 convidados, Ricardo sentia-se totalmente desconectado da mulher em seus braços, hipnotizado pela voz que cantava sobre um amor que ele finalmente compreendia, mas não podia ter. A tensão atingiu o pico durante o intervalo entre as músicas, quando Ricardo aproveitou que Patrícia estava conversando com as amigas para se aproximar do palco. Sob o pretexto de elogiar a performance, ele iniciou uma conversa que rapidamente se tornou mais íntima que qualquer troca que havia tido com a própria esposa. "Sofia, sua interpretação foi tocante", ele disse, suas palavras carregadas de um significado que ia muito além do elogio profissional. "Obrigada, Ricardo", ela respondeu, e a forma como pronunciou seu nome, sem os títulos formais que estava acostumado a ouvir, fez seu coração acelerar. "Procuro sempre cantar com sinceridade. As pessoas percebem quando a emoção é verdadeira." Houve um momento de silêncio carregado entre eles, onde ambos pareciam estar comunicando muito mais do que as palavras expressavam. Sofia baixou os olhos primeiro, como se compreendesse o perigo daquela conexão, e disse: "Preciso me preparar para o próximo set. Sua esposa é muito bonita, vocês formam um casal admirável." A forma como ela disse sua esposa, com um respeito profissional que mal escondia uma melancolia pessoal, confirmou para Ricardo que a atração era mútua, mas também impossível de ser desenvolvida. Eles estavam separados por abismos sociais e circunstâncias que tornavam qualquer relacionamento uma fantasia perigosa. Quando Ricardo voltou à mesa principal, encontrou Patrícia observando-o com uma expressão que misturava suspeita e irritação. Ela não disse nada naquele momento, mas seus olhos deixavam claro que havia notado algo inadequado na interação entre o marido e a cantora contratada. A festa continuou, mas a atmosfera havia mudado sutilmente. Ricardo se sentia como se estivesse vivendo uma mentira diante de 500 testemunhas, enquanto a única pessoa no salão que despertava seus sentimentos verdadeiros permanecia a poucos metros de distância, mas completamente inacessível. Compartilha com alguém essa história de amor. O momento decisivo chegou perto da meia-noite, quando a festa estava no seu auge e a maioria dos convidados havia bebido champanhe suficiente para relaxar a formalidade típica dos eventos corporativos. Sofia estava terminando seu último set da noite com uma versão intimista de Fly Me to the Moon, sua voz flutuando sobre o salão como uma confissão sussurrada, quando Ricardo tomou a decisão mais impulsiva de sua vida. Aproveitando que Patrícia estava no banheiro retocando a maquiagem e que a atenção dos convidados estava voltada para a performance, ele se levantou discretamente e caminhou até os bastidores improvisados atrás do palco. Seu coração batia com uma intensidade que rivalizava com os tambores da banda de apoio, mas pela primeira vez em anos, sentia-se movido por algo genuíno em vez de obrigações sociais.
Sophie estava guardando seus equipamentos quando viu aparecer entre as cortinas que separavam o palco da área técnica. A surpresa em seus olhos rapidamente se transformou em algo mais complexo, uma mistura de alegria e preocupação que confirmava todos os sentimentos que Ricardo havia interpretado em seus olhares durante a noite. Ricardo, ela disse, sua voz ainda mais doce sem a amplificação do microfone, você não deveria estar aqui. Sua festa, seus convidados. Eu sei que não deveria, ele interrompeu, aproximando-se até ficarem a poucos centímetros de distância. Mas preciso te dizer algo antes que você vá embora e eu passe o resto da vida me perguntando esse ponto. O ambiente dos bastidores contrastava dramaticamente com o luxo do salão principal, cabos de som espalhados pelo chão, equipamentos técnicos. Uma simplicidade que paradoxalmente tornava o momento mais íntimo que qualquer das conversas formais que Ricardo havia tido durante a noite. Sofia, ele continuou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que nunca havia permitido que outros vissem, em 2 horas de conversa com você, senti mais conexão verdadeira do que em 2 anos de relacionamento com minha esposa. Sua paixão pela música me lembrou de quem eu era antes de me tornar apenas um herdeiro cumprindo expectativas. Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra seus próprios sentimentos. Quando os abriu novamente, havia lágrimas que ela tentava conter. Ricardo, você acabou de se casar. Tem uma vida, responsabilidades, uma família que depende de você. Uma vida que não escolhi, ele respondeu, estendendo a mão para tocar delicadamente o rosto dela. Sofia, eu nunca acreditei em amor à primeira vista até esta noite. Mas ouvindo você cantar, conversando com você, pela primeira vez entendi o que todas essas músicas românticas realmente significam. O toque das mãos dele em seu rosto fez Sofia tremer ligeiramente. Era evidente que ela sentia a mesma atração avassaladora, mas sua consciência lutava contra uma situação que sabia ser impossível. Eu também senti, ela confessou em um sussurro que ele teve que se inclinar para ouvir. Durante toda a noite, cantando músicas de amor enquanto olhava para você, sentindo que estava cantando para a única pessoa no salão que realmente compreendia cada palavra. Eles se aproximaram ainda mais, suas respirações se misturando, o mundo exterior momentaneamente esquecido. Quando finalmente se beijaram, ali nos bastidores do próprio casamento de Ricardo, foi com uma paixão desesperada de quem sabia que aquilo poderia ser tanto o começo quanto o fim de algo extraordinário. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi carregado de meses de solidão reprimida, de sonhos abandonados, de um amor verdadeiro que havia florescido no momento mais inadequado possível. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que mudaria suas vidas para sempre. O que fazemos agora? Sofia perguntou, as lágrimas finalmente escorrendo livremente por seu rosto. Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram passos se aproximando dos bastidores. Patrícia, procurando pelo marido desaparecido, estava prestes a descobrir uma verdade que explodiria não apenas um casamento, mas toda a estrutura social e empresarial cuidadosamente construída pelas duas famílias. Patrícia encontrou os dois se afastando rapidamente um do outro, mas a tensão no ar e o rubor nos rostos de ambos contaram uma história que não precisava de palavras. Vestindo seu vestido de noiva de R$ 50.000, ela permaneceu parada por alguns segundos processando a cena que havia flagrado, sua expressão transformando-se da curiosidade inicial para uma frieza glacial que Ricardo jamais havia presenciado. Ricardo, ela disse com uma voz controlada que era mais aterrorizante que qualquer grito, nossos convidados estão perguntando onde você está. O bolo ainda não foi cortado. Sofia imediatamente voltou à postura profissional, recolhendo seus equipamentos com mãos trêmulas. Desculpem a interrupção, estava apenas agradecendo os elogios do Sr. Montenegro pela performance. Já terminei aqui e vou me retirar.
Mas Patrícia não era ingênua. Formada em administração com especialização em recursos humanos, ela havia passado anos aprendendo a ler entrelinhas em negociações corporativas. Sabia reconhecer quando algo muito mais significativo do que cortesia profissional havia acontecido entre seu marido e a cantora contratada. Sofia, não é, Patrícia disse, seu sorriso socialmente perfeito escondendo uma ameaça sutil. Sua performance foi realmente envolvente esta noite. Tenho certeza de que causou uma impressão duradoura em todos os presentes. O tom da conversa deixou claro para Ricardo que Patrícia suspeitava de algo, mesmo sem ter certeza do que exatamente havia testemunhado. Sofia, percebendo a tensão, apressou-se a sair dos bastidores, mas antes de partir, trocou um último olhar com Ricardo que carregava toda a dor de um amor descoberto no momento mais impossível. O retorno ao salão principal foi um exercício de teatro social. Ricardo e Patrícia cortaram o bolo sorrindo para as câmeras, dançaram mais algumas músicas, receberam os cumprimentos finais dos convidados que começavam a se retirar. Mas entre eles havia se instalado um silêncio carregado de tensão que contrastava dramaticamente com a celebração ao redor. Durante os rituais finais da festa, Ricardo não conseguia parar de pensar no beijo que havia compartilhado com Sofia. Havia sido breve, mas mais intenso e significativo que qualquer demonstração de afeto física que já havia trocado com Patrícia em 2 anos de relacionamento. Era como se, em alguns segundos, tivesse experimentado o que significa amar de verdade. Quando finalmente chegaram à suíte presidencial do hotel onde passariam a primeira noite como casal casado, a máscara social de Patrícia finalmente caiu. Ela se virou para Ricardo com uma expressão que misturava dor, raiva e determinação empresarial. Vamos esclarecer uma coisa desde já, ela disse, tirando os brincos de diamante que haviam custado uma fortuna. Eu não sei exatamente o que aconteceu entre você e aquela artista esta noite, mas sei que foi inadequado para um homem recém-casado. Ricardo ficou em silêncio, dividido entre a culpa pelo que havia feito e a certeza de que finalmente havia sentido algo verdadeiro em uma vida inteira de fingimento. Como explicar que havia se apaixonado por outra mulher durante sua própria festa de casamento? Patrícia, eu posso explicar, ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto imperioso. Não precisa explicar nada. Somos adultos, temos um império para construir juntos, famílias que dependem dessa união. O que aconteceu esta noite foi uma aberração momentânea que não vai se repetir. Estamos casados agora, Ricardo, e isso significa que temos responsabilidades maiores que caprichos românticos. A forma como ela reduziu seus sentimentos por Sofia, caprichos românticos, atingiu Ricardo como um tapa na cara. Naquele momento, ele compreendeu com clareza brutal a diferença entre um casamento baseado em conveniência e uma conexão baseada em amor verdadeiro. Eles dormiram em lados opostos da cama king size, 2 estranhos unidos por contratos e expectativas familiares, mas separados por um abismo emocional que parecia intransponível. Ricardo passou a noite acordado, revivendo cada segundo de sua conversa com Sofia, cada nota que ela havia cantado, cada palavra carregada de significado que haviam trocado. A lua de mel em Paris foi um desastre emocional disfarçado de viagem perfeita para as redes sociais. Ricardo e Patrícia postavam fotos sorridentes na Torre Eiffel, jantavam nos restaurantes mais caros da cidade, visitavam museus famosos, mas viviam como 2 executivos cumprindo uma agenda de trabalho. Durante os 10 dias na Cidade Luz, Ricardo não conseguia parar de pensar em Sofia, imaginando como seria dividir aqueles momentos com alguém que realmente amava. Foi no 5º dia da viagem que Ricardo tomou a decisão que mudaria tudo. Enquanto Patrícia fazia compras na Champs-Élysées, ele ligou para Sofia de um café parisiense, usando o cartão que ela havia deixado discretamente com o técnico de som.
A conversa foi breve mas reveladora. Ela confessou que também não havia conseguido esquecer aquela noite, que havia rejeitado 3 contratos de casamento porque não suportava a ideia de cantar músicas de amor fingindo que não sentia nada. Quando voltaram ao Brasil, Ricardo estava determinado a mudar sua vida, mas descobriu que a situação era mais complicada do que imaginara. Patrícia havia usado o tempo da lua de mel para articular com os pais uma fusão empresarial ainda mais ambiciosa. Os Montenegro e os Carvalho Silva estavam planejando criar o maior conglomerado de varejo e manufatura do país, com Ricardo e Patrícia como CEO e vice-presidente respectivamente. A revelação mais devastadora veio durante uma reunião familiar no escritório do pai de Ricardo. Eduardo Montenegro anunciou que já havia assinado contratos preliminares que comprometiam o patrimônio familiar na nova empresa. Qualquer separação do casal resultaria em complicações legais que poderiam destruir não apenas as duas famílias, mas também os empregos de 15 mil funcionários. Ricardo, disse Eduardo, observando o filho com aquela frieza empresarial que sempre o caracterizara, você é livre para ter suas aventuras, desde que mantenha a discrição necessária e não comprometa os negócios familiares. Muitos homens bem-sucedidos têm arranjos semelhantes. A sugestão de que deveria tratar Sofia como uma aventura enquanto mantinha o casamento falso por conveniência empresarial fez Ricardo explodir pela primeira vez na vida. Ele se levantou da mesa de reunião e disse palavras que ecoaram pelo escritório como bombas. Pai, pela primeira vez na vida encontrei alguém que me faz sentir vivo de verdade. Não vou transformar isso numa traição sórdida para manter as aparências sociais. A decisão de Ricardo chocou toda a elite empresarial paulistana. Em vez de aceitar o arranjo proposto pelo pai, ele fez algo sem precedentes. Propôs uma divisão amigável dos bens familiares, oferecendo a Patrícia uma quantia substancial para aceitar o divórcio sem escândalo público. Mais importante ainda, ele renunciou publicamente à herança da empresa familiar, declarando que preferia construir sua própria vida a viver uma existência falsa. Patrícia, inicialmente furiosa, acabou concordando com o acordo quando percebeu que poderia assumir o controle total da fusão empresarial. Ela sempre havia sido mais ambiciosa que romântica, e a perspectiva de liderar um império bilionário compensava amplamente a humilhação pública de um casamento que durou apenas 3 meses. Ricardo usou a parte da herança que conseguiu manter para abrir uma produtora musical independente, realizando finalmente o sonho que havia abandonado na adolescência. Sofia se tornou a primeira artista contratada de sua empresa, mas também muito mais que isso. Ela se tornou sua parceira de vida e de trabalho, ajudando-a a descobrir talentos musicais que a indústria mainstream ignorava. A produtora Montenegro Music começou pequena, focando em artistas independentes que faziam música por paixão, não por fama. Ricardo aplicou sua experiência empresarial de forma inovadora, criando contratos justos que valorizavam a criatividade dos artistas em vez de explorá-los. Sofia, além de gravar seus próprios álbuns, se tornou mentora de jovens cantoras, transmitindo não apenas técnicas vocais, mas também a filosofia de fazer música com autenticidade. Em 2026, 2 anos após o escândalo do divórcio, eles se casaram em uma cerimônia simples na praia de Trancoso, com apenas 50 convidados, artistas, amigos verdadeiros e alguns familiares que apoiaram a coragem de Ricardo. Em contraste com o casamento pomposo e falso anterior, esta cerimônia foi íntima, genuína, com Sofia cantando uma música que ela mesma compusera sobre encontrar o amor verdadeiro nos momentos mais inesperados. A produtora prosperou de forma orgânica. Em 2028, já representava 15 artistas que faziam um sucesso nacional, sempre mantendo os valores de autenticidade e respeito que Ricardo e Sofia estabeleceram desde o início. Eles descobriram que é possível ser bem-sucedido financeiramente sem sacrificar a integridade emocional. Em 2029, nasceu a primeira filha do casal, uma menina que recebeu o nome de Melody,
simbolizando o amor que nasceu através da música. Ricardo experimentou pela primeira vez na vida o que significava construir uma família baseada em amor verdadeiro, não em conveniência social. A relação com a família Montenegro permaneceu tensa por alguns anos, mas gradualmente Eduardo começou a reconhecer que o filho havia encontrado uma felicidade genuína que ele nunca possuíra em seu próprio casamento de conveniência. Em 2030, quando Melody completou 1 ano, o avô finalmente a conheceu, e sua frieza empresarial derreteu diante da neta que carregava os olhos verdes dos Montenegro e a musicalidade natural da mãe. Sofia lançou em 2031 um álbum intitulado Love at First Song, que incluía a música que estava cantando na noite em que conheceu Ricardo. O disco se tornou um fenômeno nacional, não apenas pelo talento vocal de Sofia, mas pela história de amor real que inspirou cada faixa. Casais em todo o Brasil adotaram suas músicas como trilha sonora de seus próprios romances. Ricardo descobriu que liderar uma empresa baseada em paixão era infinitamente mais gratificante que herdar um império baseado apenas em lucro. A Montenegro Music se tornou referência no mercado independente, provando que é possível combinar sucesso comercial com valores humanos autênticos. A história de Ricardo e Sofia transcendeu os círculos sociais da elite paulistana e se tornou um símbolo nacional de coragem para seguir o coração. Em 2032, eles receberam o primeiro de muitos convites para palestrar em universidades, eventos corporativos e congressos de empreendedorismo, compartilhando como a autenticidade nos relacionamentos pessoais pode revolucionar também o ambiente de trabalho. A Montenegro Music havia se tornado mais que uma produtora, era um movimento cultural que inspirava outros empresários a repensar a forma como conduziam seus negócios. Ricardo implementou práticas inovadoras como participação dos artistas nos lucros, licença maternidade estendida para músicos, e um programa de mentoria que conectava veteranos da indústria com jovens talentos de comunidades periféricas. Sofia desenvolveu o projeto Música na Alma, oferecendo oficinas gratuitas de canto e composição em escolas públicas. Ela descobriu que muitas crianças possuíam talento musical extraordinário, mas nunca haviam tido oportunidade de desenvolvê-lo. Várias dessas crianças eventualmente se tornaram artistas da Montenegro Music, criando um ciclo virtuoso de descoberta e desenvolvimento de talentos autênticos. O casal recebeu reconhecimento nacional quando o álbum Love at First Song ganhou 3 Grammys Latino em 2033. Durante o discurso de agradecimento, Sofia dedicou o prêmio a todos que têm coragem de escolher o amor verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra essa escolha. O discurso viralizou nas redes sociais, gerando milhões de visualizações e inspirando incontáveis histórias pessoais de pessoas que encontraram coragem para mudar suas vidas. A influência do casal se estendeu além da música. Ricardo se tornou mentor de jovens herdeiros de empresas familiares que lutavam contra pressões similares às que ele havia enfrentado. Criou um grupo de apoio discreto onde filhos de empresários podiam discutir os conflitos entre expectativas familiares e realização pessoal. Muitos desses jovens conseguiram negociar mudanças em suas carreiras sem romper completamente com as famílias. Em 2034, quando Melody completou 5 anos, ela já demonstrava talento musical natural, tocando piano e cantando com uma afinação perfeita. Mas Ricardo e Sofia tomaram o cuidado de nunca pressionar a filha, ofereciam oportunidades, mas deixavam claro que ela tinha liberdade total para escolher seu próprio caminho, algo que Ricardo nunca havia experimentado na própria infância. A reconciliação definitiva com Eduardo Montenegro aconteceu em 2035, quando o patriarca da família foi diagnosticado com câncer. Durante os meses de tratamento, Ricardo esteve presente todos os dias no hospital, não por obrigação, mas por amor genuíno ao pai que finalmente aprenderá a respeitar suas escolhas. Eduardo confessou no leito hospitalar que sempre havia invejado secretamente a coragem do filho para escolher a felicidade acima das convenções sociais. Patrícia,
que havia se tornado uma das executivas mais bem-sucedidas do país liderando o conglomerado empresarial, surpreendeu a todos ao procurar Ricardo em 2036. Ela queria agradecê-lo por ter tido coragem de terminar um casamento que seria infeliz para ambos. Havia encontrado um amor verdadeiro com um advogado especializado em direito empresarial, e finalmente compreendia a diferença entre parceria comercial e conexão emocional genuína. A Montenegro Music expandiu para outros países da América Latina, sempre mantendo os valores de autenticidade e respeito aos artistas que a diferenciavam das grandes gravadoras multinacionais. Ricardo e Sofia provaram que é possível construir um império empresarial sem sacrificar a alma, inspirando uma nova geração de empreendedores que priorizam propósito além do lucro. Em 2037, eles lançaram um livro conjunto intitulado Quando o Amor Encontra a Coragem, relatando sua história e oferecendo conselhos práticos para pessoas que enfrentam conflitos entre expectativas sociais e realização pessoal. O livro se tornou best-seller internacional, traduzido para 15 idiomas. Em 2044, 20 anos após aquela noite fatídica no Gran Palácio dos Bandeirantes, Ricardo e Sofia eram reconhecidos como um dos casais mais influentes do Brasil, não pela riqueza material, mas pelo impacto transformador que causaram na sociedade. Aos 52 anos, Ricardo havia se tornado um dos empresários mais respeitados do país, conhecido por revolucionar a indústria musical brasileira e por inspirar uma geração de líderes mais autênticos e humanos. Sofia, aos 47 anos, era considerada uma das vozes mais importantes da música brasileira contemporânea, mas seu legado transcendia os palcos. O projeto Música na Alma havia descoberto e desenvolvido mais de 300 jovens talentos em 2 décadas, muitos dos quais se tornaram artistas reconhecidos nacionalmente. Mais importante ainda, havia criado um modelo de educação musical que foi adotado por escolas públicas em todo o país. Melody, agora com 15 anos, crescerá em um ambiente onde autenticidade e coragem eram valores fundamentais. Escolhera seguir a paixão pela medicina veterinária, e seus pais apoiaram completamente sua decisão, oferecendo-lhe a liberdade de escolha que Ricardo nunca havia tido. Era uma adolescente equilibrada que compreendia o valor tanto do sucesso quanto da humildade, tendo crescido vendo os pais ajudarem centenas de pessoas a encontrar seus próprios caminhos. A Montenegro Music havia se tornado a maior produtora independente da América Latina, representando mais de 100 artistas em 12 países. Mas mantinha os princípios fundadores, contratos justos, apoio ao desenvolvimento artístico genuíno e responsabilidade social. A empresa havia criado um fundo que oferecia bolsas integrais para jovens de baixa renda estudarem música em universidades de ponta. O impacto social do casal se estendia muito além da música. Ricardo desenvolvera um programa de consultoria para empresas familiares, ajudando patriarcas a compreender como permitir que os filhos encontrassem propósito genuíno sem abandonar completamente os negócios familiares. Centenas de famílias empresariais haviam evitado conflitos destrutivos graças às metodologias que ele criará. Em 2045, eles receberam o prêmio de Personalidades da Década da revista Time, reconhecendo como haviam inspirado mudanças culturais profundas na forma como a sociedade brasileira enxerga casamento, sucesso e realização pessoal. A matéria de capa destacava como sua história havia encorajado milhares de pessoas a escolherem autenticidade em vez de conformismo social. O evento mais emocionante de suas vidas aconteceu em 2046, quando organizaram um concerto beneficente no mesmo Gran Palácio dos Bandeirantes onde se conheceram. Sofia cantou novamente Et Leste, a mesma música que havia tocado o coração de Ricardo 22 anos antes, mas desta vez para uma plateia de 2.000 pessoas que haviam sido inspiradas pela história deles a buscar seus próprios amores verdadeiros. Durante o concerto, Ricardo subiu ao palco e tocou piano enquanto Sofia cantava uma versão especial de Love at First Sound,
adaptada para contar a história completa de seu relacionamento. Não havia um olho seco na plateia quando eles terminaram a apresentação abraçados, provando que o amor verdadeiro não apenas resiste ao tempo, mas se torna mais profundo e significativo com os anos. Melody, já uma jovem de 17 anos, surpreendeu os pais ao subir ao palco e cantar uma música que havia composto secretamente, intitulada Obrigada por Escolherem o Amor. Era seu tributo aos pais que haviam tido coragem de romper com convenções sociais para criar uma família baseada em autenticidade e carinho genuíno. Naquela noite, enquanto caminhavam pelos mesmos corredores onde haviam se beijado pela primeira vez 2 décadas antes, Ricardo e Sofia refletiram sobre a jornada extraordinária que viveram juntos. Haviam provado que uma única decisão corajosa pode mudar não apenas vidas individuais, mas inspirar transformações sociais que beneficiam gerações inteiras. Essa foi mais uma história que mostra que ter coragem para seguir o coração, mesmo quando todos estão assistindo e julgando, pode criar um legado de amor e autenticidade que inspira o mundo inteiro. Às vezes, a música certa no momento certo pode despertar uma revolução silenciosa que começa no coração e se espalha pela sociedade.